Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de linguagem C-ANSI. Hoje vamos aprender a inicialização de vetores. Podemos declarar um vetor, int vetor, e podemos não pré-definir o seu tamanho, por exemplo. Basta deixar em branco aqui dentro dos colchetes. E aí para inicializar o vetor, fazemos igual, semelhante a como fazemos com variáveis, abrimos e fechamos chaves, e aí os elementos do vetor que queremos colocar, os dados que são do tipo inteiro, podemos colocar diversos números separados por vírgula, desta forma. Com isso estaremos inicializando o nosso vetor. E no final, ponto e vírgula. Outra forma de inicializar é fazer a declaração da mesma forma, int vetor. Podemos pré-definir o tamanho, vamos dizer que terá 3 elementos, fazer igual, abrir chaves e aí colocar os 3 elementos, vamos dizer 5, vírgula, e aí podemos colocar de forma representada por colunas. Assim, dependendo dos dados que queremos tratar, fica mais inteligível desta maneira, colocando eles dispostos por colunas, vai funcionar do mesmo jeito. Já vimos inicialização de vetores em nossas videoaulas de microcontroladores PIC, quando criamos um vetor para tratar os dados de um display de 7 segmentos. Continuando então, vamos criar um código de exemplo. Veremos também aqui como ler o tamanho do vetor. Vamos criar um vetor com uma dimensão pré-definida. Vamos colocar dimensão e já vamos inicializá-lo. E como sempre, utilizando a diretiva define, vamos dizer que o vetor terá 5 elementos. Então, dimensão 5. E aí vamos colocar os 5 elementos, vamos colocar valores do tipo inteiro, valores quaisquer, ponto e vírgula. Vamos criar um segundo vetor. Chamaremos este de 1 e este segundo de 2 e não vamos definir o número de elementos. Vamos colocar 15, 13, você pode colocar os dados que quiser, contanto que fechem com o tipo de vetor que você declarou. E aí utilizamos uma condição final para ler o número de elementos deste vetor. Vamos pegar como exemplo o valor menos 1. Colocamos menos 1, fechamos chaves. E vamos criar também um terceiro vetor sem informar o número de elementos, do mesmo modo. E este vamos utilizar a função da linguagem C, sizeOf, para definir o tamanho do vetor. Novamente vamos chutar valores quaisquer, dados do tipo inteiro. Fecha chaves, ponto e vírgula. Temos os 3 vetores para trabalhar, agora vamos criar variáveis auxiliares, unsigned e tamanho. Lembrando que unsigned, se eu não digo nada sobre o tipo de variável, já está implícito que é do tipo inteiro. Isso já vimos na videoaula de declaração de variáveis. Então vamos mandar imprimir, printf. Contra barra n é quebra de linha. Vamos visualizar o vetor com o tamanho pré-definido inicialmente, que é o vetor 1. Para isso utilizaremos um laço for i igual a 0. I foi a variável de iterações que declaramos como unsigned. Vetor i menor que dimensão, que é o valor pré-definido do nosso vetor, e i++, que ele incrementa em uma unidade toda vez que passa pelo laço for. Também já estudamos laço for aqui no canal. Vamos imprimir os elementos do vetor. Elemento percentual %d, pois é do tipo inteiro, igual a percentual %d, também para o tipo do vetor, contra barra n, para quebra de linha, e aí vetor de i. Com isso, vamos visualizar cada elemento do vetor 1.
Então, vamos indicar que é o vetor 1. Tudo certo, agora vamos já imprimir também o vetor 2. Então, o vetor 2 é o vetor terminado em -1. O laço for de sempre. Já vamos copiar aqui para ganhar tempo. Ctrl C, Ctrl V. Só que a condição final agora, como é o -1, vetor 1 de i maior que 0. Isso indica que a nossa condição será -1. Com isso, vamos mandar imprimir e veremos o final do vetor. Printf, elemento %d, igual a %d, contra barra n, e vetor 2 de i. E por fim, vamos imprimir o vetor com tamanho desconhecido. E aí vamos utilizar a função sizeOf. Então vamos atribuir a variável tamanho igual a sizeOf do vetor 3 dividido por sizeOf de int. A função sizeOf retorna o tamanho do vetor em bytes. Por isso essa sacada de dividirmos pelo tamanho do tipo do vetor que declaramos. Então, como declaramos o vetor 3 como int, temos que ver o tamanho do tipo int, e aí pegar o tamanho do vetor e dividir por estes parâmetros para ter o tamanho de elementos que o vetor contém, que no caso é 8. Por fim, laço for, i igual a 0, i menor que tamanho, i mais mais. Printf, elemento %d, igual a %d, contra barra n, fecha aspas, e vetor 2, aliás, vetor 3 de i. Vamos compilar. Compilou sem nenhum erro, vamos executar. Alguma coisa saiu errada aqui, vamos ver no código. Vamos ver aqui, está aqui. Aqui é 2, não é vetor 1. Pois queremos imprimir, então passar o laço for pelos elementos do vetor 2, que é aquele que tem a condição de -1. Vamos de novo, então, aí está. Acho que agora deu tudo certo. Ele imprime para nós o vetor 1, que é aquele com 5, que tem o tamanho pré-definido. Vejam que temos os elementos impressos e o tamanho de 5 posições. Vai até o 4, pois temos o elemento 0 considerado. A linguagem C, por padrão, inicia os vetores em 0, como já vimos também. O terminado em -1, ele informa até o 8. Está funcionando legal também. Vejam que temos todos os elementos e ele para no 8. Lembrando que a desvantagem desta técnica é que perdemos um espaço no vetor, quando queremos ler o tamanho e criamos uma condição aqui dentro do próprio vetor. E o terceiro vetor que utilizamos, a função sizeOf, apresenta os elementos aqui, os 8 elementos, tudo certinho como deve ser.
Então, só revisando o nosso código, bibliotecas adicionadas, as padrões do C-ANSI, que tem as principais funções. Definimos uma dimensão prévia para o vetor 1, com a diretiva define, e aí colocamos aqui, declaramos ele e inicializamos. Vetor 2, utilizamos estes valores aqui e criamos uma condição dentro do próprio vetor para lermos o tamanho dele. Esta segunda sacada aqui tem a desvantagem de perdermos uma posição no vetor. E o vetor 3, utilizamos a função reservada sizeOf para calcular o tamanho do vetor. Essa função é bem bacana e bem útil. E aí criamos essas duas variáveis, a clássica i para iterações e a de tamanho para armazenar o tamanho do vetor 3. E mandamos imprimir tudo para verificar se está tudo certo. Como a sizeOf apresenta o tamanho em bytes, temos que dividir o tamanho do vetor 3 pela sizeOf do tipo do vetor, e aí sim teremos o tamanho adequado dos vetores. Mas então é isso, essa foi mais uma aula do seu curso de linguagem C-ANSI, e hoje estamos encerrando a parte básica da linguagem C. A partir da aula que vem vamos começar o nível intermediário da nossa linguagem C, então não percam, continuem acompanhando nossas aulas e todas as nossas séries semanais. Por hoje é isso, muito obrigado por assistir como sempre, peço agora que clique em gostei, compartilhe com todo mundo este vídeo e comente o que está achando do nosso curso de linguagem C. Qualquer dúvida é só deixar o Save Our Souls de sempre. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.